O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, neste quarto domingo do tempo comum, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, nós temos dois grandes eixos de meditação. O primeiro eixo nos fala da mediação. E o segundo eixo, que vem através também da mediação, um combate espiritual. Tratemos do primeiro eixo, a mediação. Se nós formos observar toda a história da salvação, desde o Antigo Testamento até o Novo e os nossos tempos, tempo da Igreja, nesses últimos tempos, são o tempo do Espírito Santo, nós vemos que Deus utiliza mediadores para falar em seu nome. E isso é necessário. Nem todos têm a mesma sensibilidade, o mesmo discernimento, a mesma sabedoria, o mesmo entendimento e a mesma abertura para escutar a orientação de Deus. Então ele utiliza um mediador. No Antigo Testamento, os profetas. O próprio Jesus é um mediador do Pai. E hoje a Igreja, continuadora da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja, corpo místico de Cristo, do qual Ele é cabeça, é a grande mediadora para nós. E qual é o papel da mediação? Nos orientar, discernir as Sagradas Escrituras, discernir na tradição, pela ação do Espírito Santo, a orientação de Deus para nós, especialmente num mundo cheio de ideias, cheio de barulho, cheio de confusão, cheio de incertezas, cheio de mentiras, cheio de distorções da verdade, cheio de filosofias que são equivocadas, porque também existe a boa filosofia, cheio de, inclusive, de teologias também equivocadas. Portanto, diante de um mundo com tanto barulho, com tanta confusão, é natural que as pessoas se sintam confusas. Afinal de contas, aonde está a verdade? Afinal de contas, o que é correto? O que é errado? O que convém, o que não convém? Como eu devo caminhar? Qual é a orientação que eu devo ter para a minha vida? E aqui entra o papel da Igreja, continuadora da missão de Cristo, mediadora, como Moisés foi mediador para o povo de Deus, mediadora como José do Egito foi mediador para o povo de Deus, mediadora como os profetas Elias, Eliseu foram mediadores para o povo de Deus,
mediadora, como o próprio Jesus foi mediador do Pai para nós. A igreja, na ação do Espírito, a igreja fundada, implantada pelo próprio Cristo, é essa mediadora que vem nos orientar no meio do barulho do mundo, da confusão do mundo, para que nós tenhamos uma segurança, um porto seguro, nós tenhamos um norte, uma orientação para seguir. Precisamos ter essa compreensão de igreja. Porque se a nossa compreensão da igreja é olhá-la apenas como uma instituição humana, logo vêm os questionamentos, logo vêm as dúvidas, logo vêm as rebeldias, as desobediências, logo vêm os achismos, e aí nós podemos cair no erro de achar que nós somos os donos da verdade. Nós somos o referencial de certo e de errado. E que meus gostos, caprichos, vontades e desejos é que determinam o que é certo e o que é errado. E nem sempre é assim. Nem sempre o meu gosto é correto. Nem sempre minhas vontades são conforme a vontade de Deus. Nem sempre os meus desejos são equilibrados. Por isso eu preciso da mediação da igreja para me ajudar a equilibrar meus gostos, vontades e desejos conforme a vontade de Deus, e equilibrando estas coisas, equilibra também o meu relacionamento com os irmãos e com o próprio Deus. E me ajuda a trilhar um caminho de conversão, me deixando salvar por Deus. Ou seja, um caminho também de santificação. Portanto, a igreja é essa mediadora e eu preciso aceitar essa mediação. Ou seja, eu preciso ter a atitude do salmo, do refrão do salmo que nós acabamos de ouvir neste quarto domingo. Não fecheis o coração, mas hoje ouvi a voz de Deus. Ouvi a voz de Deus que vem ao seu encontro através da proclamação da palavra, feita através da igreja, através da orientação dos mandamentos da lei de Deus, feito através da igreja. Não fecheis o coração. Especialmente também num mundo em que nós temos a confusão, a torre de Babel das redes sociais. Eu não estou aqui condenando tudo que tem na rede social, tem coisas positivas, mas uma grande maioria do que está ali é equívoco, são opiniões distorcidas, fake news, manipulação de informação e, às vezes, pessoas desinformadas se apresentando como pessoas que entendem de coisas que elas não entendem, formando a cabeça de outros que entendem bem menos ainda. Ou seja, é um cego guiando outros cegos. Nas redes sociais nós corremos esse perigo. Então tomemos cuidado com a Torre de Babel, com a confusão, com a mistura de coisas que são as redes sociais. E é aí que entra a mediação da igreja, é a nossa segurança, é o nosso porto seguro, para que nós não fiquemos aos sabores do que diz as redes sociais, aos sabores do que o mundo, no seu mundanismo, no seu pensamento mundano, quer colocar na nossa cabeça e nos desviar de uma vivência equilibrada, reta, de uma justa medida, e nos desviar da vontade de Deus. Portanto, é importantíssimo que nós aprendamos a seguir a mediação da igreja. Ela é instrumento nas mãos de Deus para nos orientar, para cuidar de nós. Então, a igreja não está querendo controlar ninguém, nem patrulhar ninguém. Todos nós somos livres
Deus nos fez livres. Portanto, a igreja apenas deseja nos dar a orientação correta a partir da sua mediação, para que nós possamos fazer o esforço de, no dia a dia, colocar a vontade de Deus na nossa vida. Claro, precisamos ter um cuidado com os falsos profetas. Sempre tem alguém que se apresenta falando em nome de Deus e, na verdade, está falando em nome de si próprio, quer ser um mediador, mas está falando do que pensa, do que gosta, do que quer, dos seus preconceitos, do alto do seu orgulho, da sua vaidade, ou até do alto do seu charlatanismo, que muitas vezes usa a religião para manipular e extorquir as pessoas ou para desviar as pessoas do verdadeiro Deus, se colocando no lugar de Deus. Existem os falsos profetas que querem ser mediadores e que acabam, às vezes, levando o povo para o fanatismo, para o exagero, para uma fé que muitas vezes não ama, odeia, julga, condena. Era o problema do pessoal da época de Jesus, dos fariseus, dos saduceus. Eles tinham um papel de ser mediadores, mas eles não exerceram bem esse papel. Por quê? Porque se tornaram fanáticos, radicais, e o pior, no seu fanatismo, no seu radicalismo, desprezaram a misericórdia, o amor, a compaixão, o serviço, e excluíam as pessoas em nome da fé. É por isso que Jesus, inclusive no Evangelho, está dito, fala como quem tem autoridade. Porque ele, mediador do Pai, fala a verdade, ensina a verdade, mas ensina com caridade, com amor, acolhendo, vivenciando a verdade do Pai, que age nele através da ação também do Espírito Santo, mas com um devido equilíbrio e com uma coerência. E não só com condenação, julgamento e moralismos que não levam a lugar nenhum. É por isso que Jesus tem mais autoridade que os fariseus, os saduceus, os doutores da lei e os sumos sacerdotes da época. Então, existe uma mediação que muitas vezes ela é feita com fanatismo, mas também existe uma mediação que é feita com desleixo. Aquela pessoa que se apresenta falando em nome de Deus, e em vez de levar as pessoas a viverem a fé, ela vai fazendo as pessoas a viver mal, porque orienta mal, porque leva as pessoas a cair num desleixo, numa fé que nós chamamos na teologia de laxista, um laxismo, uma fé desleixada, relaxada. Então é preciso também tomar cuidado com quem se apresenta dessa maneira. Muitas seitas se apresentam assim. Muitas falsas igrejas, perdão dizer isso, se apresentam assim. Não estou querendo acusar ninguém, não. Mas nós não podemos dizer que todos os caminhos levam a Deus. Alguns caminhos são falsos. Alguns caminhos são mal intencionados. Alguns caminhos não são verdadeira mediação. Portanto, é preciso ter esse cuidado. E é aí que na Igreja Católica, Apostólica, Romana, você tem essa segurança. Porque aqui você tem a sucessão apostólica vivenciada nos bispos, vivenciada na pessoa do Papa, vivenciada na tradição. Uma continuidade ao longo da história que nos assegura: estamos na igreja fundada por Cristo a partir da sua encarnação, a partir da sua vida pública, a partir da sua paixão, morte, ressurreição e o envio do Espírito Santo. Tudo isso é fundação da igreja por Cristo. Então, ela é a mediadora que tem essa autoridade e nos ajuda no combate espiritual. O mal existe. O mal existe
numa humanidade desequilibrada, afetada pelo pecado, que se deixou envenenar pelo mal, mas também o mal existe dentro do mistério da iniquidade, demônios, anjos decaídos, que inclusive no próprio Evangelho está mostrando um exorcismo que Jesus fez. Cala-te e sai dele. Só que nós não podemos ser do tipo de pessoas que, inclusive a própria igreja que é mediadora nos orienta nisso. Não é para estar enxergando o demônio atrás de cada porta. Eu dei uma topada, foi o demônio. Uma coisa deu errado na minha vida, foi o demônio. Não. Existe um combate espiritual que nos pede confissão, existe um combate espiritual que nos pede Santa Missa, existe um combate espiritual que nos pede vida de oração, existe um combate espiritual que nos pede vivência dos sacramentos, existe um combate espiritual que nos pede vivência da fé, mas eu não posso enxergar atrás de cada porta, de cada coisa que dá errado na minha vida, o demônio. O combate espiritual existe, vivenciar a fé me ajuda a estar em comunhão com Deus. Então, o demônio é secundário. Apesar de ser inimigo de Deus e nosso, nós temos que nos preocupar mais com Deus do que com o demônio. Enxergar mais Deus nas coisas do que o demônio. No sentido de viver a fé para corresponder ao amor de Deus, não para combater o demônio. Apesar de haver um combate espiritual. Eu rezo porque quero corresponder ao amor de Deus. Eu venho à missa porque quero corresponder ao amor de Deus. Por tabela, essa missa ajuda a combater o mal. Por tabela, indiretamente, essa oração ajuda a combater o mal. E a igreja mediadora me ajuda a fazer isso. É este auxílio de Deus para mim. Portanto, tomemos cuidado para não sermos do tipo que enxerga o demônio em tudo, até porque nós precisamos assumir a nossa responsabilidade pelos nossos erros, nossas falhas, nossas incoerências, os nossos pecados. Não dá para colocar tudo na costa do demônio. Muita coisa que nós erramos não é só o demônio, sou eu também. Que preciso de conversão, que preciso repensar a vida, que preciso deixar a igreja mediadora me orientar para o meu amadurecimento humano e espiritual. Tanto que nós, neste domingo, possamos ter sempre o coração aberto para a mediação da igreja, não fechemos o nosso coração, mas ouçamos a voz do Senhor, como diz o refrão do Salmo, que vem através da orientação da igreja. Tomemos cuidado com os falsos profetas e aprendamos que, dentro do combate espiritual que nós travamos para a salvação da nossa alma e para estar em comunhão com Deus e vencer o inimigo, o centro é sempre Deus, corresponder ao seu amor. A vivência da fé é sempre uma correspondência de amor. Não é somente para combater o demônio. E nem poderia ser assim, porque senão você está colocando o demônio no centro. Tanto coloquemos Deus no centro. Eu vivo a minha fé porque quero corresponder ao amor de Deus. E nessa correspondência, eu deixo a igreja, que é mediadora, me ensinar a bem corresponder a Deus que me ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.